Você que é pequeno empreendedor e está nos ouvindo agora, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o ser humano é apenas uma estrutura biopsíquica? Ou seja, nós somos apenas efeito de ações químicas, de combustão, de oxidação e nada mais? Eu sou Alexandre Rossi. Eu sou Ricardo Azen. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Ricardo, se nós formos só físico e se nós formos só psíquico, que diferença temos então dos animais? Olha, Alexandre, dá uma sensação estranha ouvir isso, né? Parece que isso nos segmenta, nos dá uma fatiada e tira uns pedacinhos, né? Você já ficou pensando que animal que eu sou? Eu fiquei pensando, já fiquei preocupado aqui. O duro é alguém dizer que eu pareço com algum animal ainda, né? Vai que, né? Mas dá uma sensação que falta alguma coisa nesse negócio, dá não? Eu acho que sim, porque veja, vamos pensar um pouquinho e aí vamos lá numa visão tomista, né? Século XII, São Tomás de Aquino. O que ele falava? Ele falava de uma ordem do ser. E o que é essa ordem do ser? Sim. Vou dar um exemplo. Na verdade, o conceito assim para a gente trazer para a vida prática, né? Ordem do ser. A gente começa uma escadinha. E conforme a gente vai subindo essa escada, o ser que está um degrauzinho acima, ele contém tudo que o ser anterior tem e mais algum aditivo. Esses caras estão falando o quê, né? Vamos tentar trazer isso para o dia a dia. Vamos pegar uma pedra. É um ser. É um ser. Essa caneca é uma caneca. É um ser. É um ser mineral, mas é um ser. Então, reino mineral é um ser. Depois nós temos o reino vegetal. Então, o ser soma-se isso à vida. Então, essa plantinha aqui que a gente está vendo tem vida. Então, ela é um ser que tem vida. Depois a gente vai para o reino animal. Vamos pegar o cachorro, o gato, ou seja, ele é um ser, tem vida e tem sensibilidade. Né? E aí, vemos para o mundo humano. Sim. Todo mundo já deve estar pensando aí e falar, claro, nós também somos animais. Sim, mas nós somos animais que temos uma capacidade diferente dos animais, né? E os pais e mães de pet aí que me desculpem, mas o que é, né? Animal tem sensibilidade. Perfeito. Ser humano tem razão. Exato. Né? E essa razão que às vezes é um pouco negligenciada, esquecida, abandonada, né? Ou não interpretada de forma correta. Eu diria mais até, Alexandre. Eu acho que tende-se a diminuir a capacidade humana e até nos confundindo com os bichos, né? Com os animais. Nos coisificando. Nos coisificando. E por quê? Porque essa capacidade racional, ela é, na verdade, a nossa alma. Então nós não somos seres só biopsíquicos, mas nós somos seres biológicos, psíquicos e espirituais. Nós temos alma. Alma é a nossa capacidade de compreender, inteligência, e a nossa capacidade de optar, vontade. Às vezes o pessoal confunde alma com transcendência, com graça. Sim. Né? E eu acho que essa é a grande sacada do ser humano. E quando a gente não compreende isso, que o ser humano tem essa capacidade de inteligência e vontade, a gente se rebaixa. E aí que vem a frase, né? Da graça pressupõe a natureza. Muito bem. Então, a gente não pode esquecer que somos animais dotados de instintos, né? A gente sente fome, a gente sente vontade no banheiro. Perfeito, nosso lado físico. Mas não podemos deixar a graça de lado. Nós não somos desgraçados, né? Como diria a acepção da palavra, né? Sim, perfeito. Nós somos providos de graça. A questão da transcendência é parte da nossa vida. Somos seres espirituais, né? Claro que não estamos falando novamente de religião.
Perfeito. Nós estamos falando de algo do qual nós somos dotados. Algumas pessoas optam por desenvolver, outras não. Perfeito. E aí é uma decisão pessoal intransferível, né? Própria do ser humano. Própria do ser humano. Porque se tirar a liberdade, se nós formos reducionistas, ou seja, a gente reduzir e começar a quebrar as coisas, fragmentar as coisas, a gente tira o que é próprio do ser humano. Exato. E é próprio do ser humano ter a liberdade. E essa liberdade de decidir é originada na sua alma. Com certeza, com certeza. Você bem trouxe São Tomás de Aquino, né? E ele, para nós, é uma referência do conhecimento, do desenvolvimento das capacidades humanas. Humanas, né? As pessoas confundem achando que a gente está falando de religião. Não. E a gente está falando muito mais de filosofia humana. A seu tempo, ele foi um dos maiores pensadores, né? Perfeito. E isso a gente pode falar muito tranquilamente, porque é berço da razão, né, da sociologia. Então, o pensar, né, tá muito associado ao que ele traz para a gente, né? Ah, mas vocês estão forçando a barra, querendo falar da religião católica. Não estamos forçando nada. Nós estamos trazendo a questão da construção da razão. Nós não estamos falando da construção da oração, né? Verdade. Então, é muito importante a gente voltar e colocar cada coisa a seu tempo também. Então vamos lá, vamos tentar ordenar isso. Vamos lá. Vamos lá que nós vamos deixar o povo perdido do outro lado. Não fica com a gente. Nós vamos filosofar um pouquinho menos agora. Nós vamos sair do outro lado. Fica tranquilo, nós vamos sair do outro lado, fica com a gente que nós vamos sair lá. Mas então, trazendo para a prática. Nós que somos do mesmo movimento, somos Shanstatianos. Perfeito. Participando do movimento, nossa base é Shanstatiana. Mas então vamos construir isso. Nós temos uma dimensão palpável. Física. Fome, instinto sexual, frio, medo, certo? Perfeito. Físico. Exatamente. Mas nós também temos emoções. Nós temos paixões, nós temos emoções, nós temos o que é próprio do sentimento. Isso. Então nós temos uma segunda dimensão. Isso. Qual é essa? Que dimensão é essa? Nós temos a dimensão física e a dimensão afetiva. Exato. Emoções. Você deu risada. Eu ia falar emocional. Você ia tirar sarro. Na hora que eu ia falar emocional, você falou emoções. Aí eu fui pego no contrapé. Quebrei as pernas dele aqui. E aí, ok. Então nós temos emoções. Isso. E nós temos também esse lado que é próprio do homem, que é a razão. E a razão ela é composta de duas faculdades que são próprias da nossa alma, que é a inteligência, capacidade de compreender as coisas, Perfeito. Mas sobretudo a capacidade do querer, a vontade. Perfeito. A faculdade da vontade. Né? Então nós somos físico, afetivo, somos racionais, mas nós também somos sobrenaturais. Exatamente, que aí entra a transcendência no qual a gente começou a conversa, né? Perfeito. É a graça. Isso, exatamente. E a graça pressupõe a natureza, ou seja, ela não vai aniquilar, ela não vai dizer, o Alexandre vai deixar de ser Alexandre, nunca. A graça vai respeitar o Alexandre. A gente já falou até no outro episódio sobre ideal pessoal. Isso. Né? Ou seja, é o sonho de Deus tem para minha vida. Isso. E Deus vai construir em cima disso. É isso? Exatamente. Então, de forma resumida, Alexandre, a gente está falando que nós somos compostos, como seres humanos, de 4 dimensões. 4 dimensões. Certo? E aí eu vou fazer um alerta aqui. Eu já vi livro por aí que tirou a 4ª dimensão, tá? Vocês fiquem atentos com esses materiais, porque tem material de estudo que o pessoal tira a parte transcendente. Ou pega e coloca lá junto com a parte de emoção e faz um mixinho, tá? Cuidado com essa pegadinha. E aí fica no papo da inteligência emocional e não se eleva. Não desenvolve a parte espiritual. E aí a gente não consegue cumprir a nossa missão, que é somos do mundo. Aliás, estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Somos seres do céu. Exato. Vamos voltar para o céu. Exatamente. Esse é o nosso rumo.
Esse é o nosso rumo. Né? Como o falcão peregrino. Exatamente. Que é um ser do céu. Ele nasce no céu, né? Vive, tem as suas ações na terra, mas ele depois encerra a sua vida no céu. É isso aí. É interessante quando a gente fala isso, e daí o pessoal pode estar falando assim, tá, mas o que vocês estão... Por que vocês estão falando isso? O que isso tem a ver com empreendedorismo? Uhum. Tudo. Tudo. Porque muitas vezes nós não reconhecemos a pessoa como um ser humano integral. Uhum. E quando nós não reconhecemos que a pessoa é feita de 4 dimensões, a gente não consegue dialogar em 4 dimensões. Exato, exato. E eu vou fazer um parênteses aqui, vou contar uma historinha para você, Alexandre. Eu, enquanto liderando equipes, né, eu passei por uma situação muito interessante, né, de uma pessoa maravilhosa da minha equipe, atividade de contato próximo, né, e essa pessoa teve um câncer. E durante o tratamento do câncer, essa pessoa não conseguiu afastamento pelo INSS, né? E essa pessoa, no dia a dia, a gente via o quanto estava difícil estar ali fisicamente. Estava sofrendo. Participando, mesmo sem reclamar. E essa pessoa, ela estava vivendo quase que a tentativa de equilibrar nas outras dimensões as dificuldades da dimensão física. Então era uma pessoa que, na condição que estava, ela se esforçava ao máximo para transparecer estar bem, mesmo pálida, né? Fazia o máximo, frágil, lógico, né? Fazia o máximo para entregar a Deus as dificuldades e as dores, sem reclamar um A para a gente, né? E tentando ter o controle das suas emoções nesse contexto. E olha, eu vou te falar que essa pessoa, dentro dos seus limites, conseguiu. Mas aqui estou te trazendo um caso bem claro de como a gente tenta viver as 4 dimensões e muitas vezes uma dimensão está afetada por algum motivo, a gente tenta com as outras 3 seguir, mas o como é importante a gente buscar o equilíbrio das 4. Eu não tenho dúvida, até porque, Ricardo, se a gente for parar para pensar, vamos pensar em satisfazer só uma das dimensões, ou 2, numa situação clara de satisfazer a dimensão física e a dimensão emocional. Uhum. Perfeito. Você é casado? Sim. Eu sou casado. E oportunidade de trair não falta. Uhum. Mas por que isso não acontece? Porque a razão diz, isso não é um bem. Isso não faz bem. Uhum. Né? Por mais que o físico, por mais que a emoção, a razão vai dizer sim. Não faz sentido. Sim. E aí o equilíbrio dessa dimensão faz com que a gente tome atitudes de ser humano. Sim. E não de animal. Sim. Porque se fosse de animal... Exatamente. E eu ainda vou trazer mais um fator aqui, Ale. Quando nós casamos, né, quando constituímos matrimônio, né, nós colocamos uma terceira pessoa no meio. Então a gente tem o transcendente aqui também, né? Então quando a gente busca, né, viver esse todo nas 4 dimensões, às vezes ceder a paixões, né, físicas, humanas, né, é fragmentar ainda mais as coisas, é deixar o resto pelo caminho. E vamos pensar aqui, né? Nós estamos aqui sentados juntos, tem uma mesa, essa mesa tem 4 pés. Faz sentido eu falar assim, acho que por uma questão de estilo, vou deixar só 2 pés. Só 2. Né? Beleza. Talvez essa mesa só fique em pé se eu ficar segurando. E assim é a relação quando ela é fragmentada. Quando eu opto por tirar 2 pés de uma mesa e acredito que eu vou ser capaz de segurar isso sozinho por todo o tempo, eu estou me colocando numa condição acima de Deus. Querendo ser Deus. Querendo ser Deus. E não dá para ser Deus, né? Não dá, gente. E aqui eu quero voltar para o empreendedor e trazer um alerta para ele. Se você está aí na tua atividade, na correria,
Você está mal de saúde, você está com problemas psicológicos, emocionais, sem almoçar, sem almoçar, sem sair cedo não, acreditando que sem almoçar, porque ainda vai economizar. Mais e economizar. Viu? Cuidado. Toma cuidado com essas armadilhas. Isso aí não vai te deixar bem. Ah, mas é um sacrifício temporário, Ricardo, né? Vale a pena esse sacrifício hoje. Tudo aquilo que você fizer que ferir qualquer uma das suas 4 dimensões vai te trazer instabilidade. Consequências negativas. Exato. Eu acho que esse equilíbrio ajuda, e aí no caso do empreendedor especificamente, a começar a entender a necessidade de cuidar do corpo, a necessidade de cuidar das emoções, saúde mental, né? A cuidar dessa questão realmente própria do ser humano, que é a razão, a vontade. Uma vontade frágil, de nada adianta. Mas todas essas dimensões, eu diria, que todas elas são importantes e estão equilibradas. Mas essas 3, elas são iluminadas pela 4ª, que é o sobrenatural. É como se não deixar o sobrenatural agir, é como se as outras dimensões estivessem no escuro e eu acabo não percebendo o que está acontecendo. E mais do que isso, quando nós estamos num ambiente empresarial e quando nós estamos falando de negócios e quando nós estamos falando de empreendedorismo, e eu quero falar isso para você, às vezes a gente acaba exigindo das pessoas que estão à nossa volta que elas nos deem muito físico, muita emoção, muita razão, e a gente não dá espaço para que elas possam suprir esse lado sobrenatural. E aí, por mais que você possa estar pensando, mas uma mesa com 3 pés fica firme. Fica. Mas ela não fica tão estável. Com as 4 dimensões, e sobretudo com uma dimensão que ilumina como se fosse o tampo da mesa, né? Para coroar, para selar as 3 dimensões que estão embaixo, aí você tem um elemento completo, né? E é engraçado como também, voltando no assunto do diálogo, Ricardo, eu sempre digo, né? É importante que a gente possa entender as 4 dimensões para a gente poder dialogar nessas 4 dimensões. Porque muitas vezes a gente tem um funcionário, como você deu esse exemplo do câncer, que ela está precisando de uma situação física. Por exemplo, e às vezes eu falo para alguns empreendedores, olha, infelizmente você precisa conversar com esse seu funcionário e precisa desligá-lo, porque você vai fazer um bem para ele. Por exemplo, sono. Aí a pessoa mora a 2, 3 horas da empresa. Do trabalho. E ela leva 2, 3 horas para chegar, 2, 3 horas para ir embora. Ela está dormindo 4, 5 horas. Que vida essa pessoa está tendo? Ela precisa desse cuidado. E nós, como empreendedores, precisamos cuidar disso. Então eu vou abandonar? Não. Eu vou fazer um bem. Né? Eu vou tentar ajudar que essa pessoa consiga um emprego mais próximo. Sim. Né? Eu te digo, Ale, tem coisas que no simples já faz muita diferença. Né? No simples. Tem empresas que as pessoas não têm o hábito de se cumprimentar olhando no olho. Entende? Tem pessoas que chegam na empresa, é aquele bom dia, né? É o bom dia sem olhar na cara, né? E, gente, assim, vocês não fazem ideia como faz diferença olhar no olho. Bom dia, tudo bem? Você descansou bem? Tudo certo? Conseguir perceber um pouco do outro. O outro vai se sentir valorizado. Mas querer escutar, né? Exato. Você fala, bom dia, como é que você tá? E vira as costas? Não, aí não. Mas veja, eu tô dizendo algo muito pequeno. Porque a gente chega muito focado no trabalho. A gente fica muito focado em fazer virar. Porque hoje eu tô com uma ideia fantástica. E chega e vai. Quando você viu, você passou por 3. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu sou só uma coisa. Eu sou um objeto nessa empresa. Quem sou eu, né? Quem sou eu?
E aí vamos trazer para o pequeno agora, vamos trazer para o bem pequeno. Vamos trazer para aquele cara que é um empreendedor e mais 2 funcionários. Ou mais 2 colaboradores. Às vezes nem é funcionário. O cara nem consegue. Não, às vezes é um parente ajudando. Isso. É a mãe que se aposentou, foi professora, se aposentou, foi lá ajudar. Isso. E está trabalhando com tecnologia. Isso. Né? Então, não, tá encarando qualquer coisa para ajudar. Para ajudar. Então, assim, essa realidade. Um empreendedor, 2 colaboradores, 3 colaboradores, e aí o empreendedor vai dizer assim, mas o que eu vou fazer com essa pessoa? Veja, aí que está. Qual é a principal função do empreendedor? Cuidar de gente. E o empreendedor, muitas vezes, fala assim, mas eu não tenho tempo. Pois é, mas a principal função do empreendedor, e você que está ouvindo aí, eu estou falando isso para você, hein? Estou falando isso para você porque isso vale para mim. Eu já passei por isso, eu já sofri, eu não entendia isso no começo. Eu tenho 30 anos empreendendo e no começo eu não entendia. E aí, Ricardo, sabe o que acontecia? Eu achava que eu tinha que fazer tudo, ou eu achava que quanto mais eu me dedicasse para aquela tarefa, mais a minha empresa ia evoluir. Só que eu esquecia que a empresa é feita de pessoas. E não só dentro da empresa. Eu não entendia que estar falando com o fornecedor é o meu trabalho. Estou dialogando com pessoas. Né? Falar com o cliente, eu estou gerindo pessoas, estou dialogando com pessoas. E veja que assim, né? Você está trazendo uma coisa muito legal. Às vezes você está lidando com um cliente em potencial, mas nem é cliente. Ele não comprou, e às vezes você fica com aquela sensação, poxa, foi legal, poxa, que bom, ele me ajudou, e às vezes não é nem o cliente hoje, pode ser amanhã, né? E isso também com o fornecedor, né? Gente, quantos fornecedores você fala assim, cara, mas que cidadão mais atrapalhado, velho. Eu pedi uma entrega disso aqui, o cara trouxe tudo errado, né? Qual que é o nosso ímpeto? É mirar aí no meio do cara. Rachar no meio. Agora, vai entender o que esse cara tá passando. Isso significa que a gente tem que passar a mão na cabeça sempre? Não. Não, de jeito nenhum. Disso, não é isso. Nós estamos falando de empatia. Nós estamos falando de tentar ajudar. Porque se eu te ajudo e você me ajuda, a maré sobe. Exato. E a maré não sobe só pro teu barco. Exato. Sobe pro meu também. Exato. Se a gente se ajuda, os barcos sobem junto. O empreendedor que consegue construir boas relações consegue fazer bons negócios. E aí que você então vai estar entendendo. Esses dois são malucos. E é aqui que veio o gancho. Para você construir boas relações, você tem que entender o ser humano integral, em 4 né? dimensões. E nós chamamos de ser humano integral. Quando você tira um pedaço, você está coisificando o ser humano. E a gente espera ainda, a gente faz isso e a gente ainda espera que do outro lado tenha a perfeição. Olha que doideira. Né? A gente quer que todo mundo olhe pra gente e fale assim, não, poxa, ele é passível de erro, né? A gente quer que as pessoas entendam quando a gente erra, quando a gente falha. Mas com o outro, a gente espera a perfeição. E eu quero uma perfeição ainda fracionando a pessoa. Isso! Porque eu só quero o físico bem feito, o emocional maravilhoso e a razão top. E se não entregou desse jeito, tá errado. Um abraço, né? Vou pro próximo. Vou achar outro fornecedor. Vou achar outro fornecedor. E não é assim. E é isso que a gente, então, está tentando trazer, essa nova visão. É uma visão difícil. Mudar dói. Doeu para mim. E olha, vou contar aqui um exemplo de como é importante isso que a gente está conversando no sentido de entender as 4 dimensões. Não é uma vez, nem 2 vezes, nem 100 vezes, são talvez milhares de vezes que eu já escutei o tema de problema com sócio. Aí você vai tentar entender basicamente o que acontece. Eles estão se fragmentando. Um de um jeito, outro de outro. E não estão se olhando de forma integral. Quando a gente também olha o ser humano de forma integral, a gente começa a perceber uma outra coisa que a gente já falou, Ricardo, que é essa questão do propósito.
Um ser humano, quando ele está equilibrado, quando ele está nas suas 4 dimensões, quando ele está estável, né? Ele tem muito claro, ou ele consegue de forma mais clara, entender o seu ideal pessoal. Né? E entendendo o seu ideal pessoal, ele consegue olhar para aquela meta, olhar para aquele horizonte e saber, é lá que eu tenho que chegar. E aí a gente está quase concluindo, eu queria dar esse exemplo. Minha primeira empresa, logo que eu comecei, foi uma empresa de informática, de microinformática. E o que essa empresa fazia? Até então, quando a gente começou, a gente tinha o objetivo de fornecer servidores, fornecer computadores, mas para quê? Para montar laboratórios em escolas, para que alunos pudessem aprender informática, aprender tecnologia e fazer os seus trabalhos. Que bom que vocês não sonharam pequeno, né? Não. E começamos assim. E foi super bom. Enquanto a gente vendia laboratórios, porque a gente queria democratizar o acesso à informática, sim, a educação, a gente foi super bem. Mas nós fomos tão bem que a gente começou a olhar só para o dinheiro. Aí quando a gente começou a olhar só para o dinheiro e esquecer que o dinheiro é consequência do teu ideal pessoal, que o dinheiro é consequência do equilíbrio do ser humano integral. Ó, pessoal, presta atenção que isso aqui é importante. Quando a gente começou a esquecer que o dinheiro é uma consequência, a gente começou a se perder. E aí a gente só tinha dinheiro. A gente só tinha dinheiro. A empresa tinha caixa. Pra você ter ideia, tinha mais de 1 ano de caixa na empresa para pagar todas as despesas se não vendesse nada. E a gente tirando para o labore, os sócios tirando para o labore, estabelecido, sem problema nenhum. E aí a coisa começa a ficar estranha, começa a ficar esquisita. E aí, moral da história, onde que isso acabou? Acabou que eu vendi a empresa, não tinha mais interesse algum em fazer a coisa acontecer. O outro sócio acabou vendendo no futuro também. E o grupo que assumiu a empresa levou a empresa por um tempo, ganhou dinheiro com a empresa e depois a empresa sumiu. Porque ela perdeu a alma. Ela perdeu essa dimensão espiritual. Ela perdeu essa transcendência, essa graça que ela tinha nascido para fazer aquilo. Desvirtuou, desandou. Pessoal, olha que coisa essencial, não é nem importante, é essencial que o Alexandre falou pra gente aqui, né? Imaginem só vocês conseguirem a conquista financeira, a sonhada conquista financeira, e perceber que, de repente, o castelo interior começou a ruir. Vocês estão vendo como é importante não dissociar o dinheiro da pessoa integral? Vocês estão vendo como a questão não é o dinheiro, não encontrar o dinheiro em si? E o dinheiro não é o mal. De jeito nenhum. No empreendedor precisa gerar riqueza. Eu sempre falo isso. Exato. O empreendedor precisa gerar riqueza, sabe por quê? Porque precisa distribuir riqueza. Exato. Ninguém distribui pobreza. Exatamente. Só dá para distribuir riqueza, né? Então não é riqueza para ganância, mas eu avanço, quem está comigo avança comigo. Mas continue, te interrompi. Não, o que eu ia falar é o seguinte para vocês aí, empreendedores que estão suando, né? Estão ali se sentindo fragmentados, sendo vistos aos pedaços pelos outros, né? O que a gente está trazendo para vocês aqui é uma coisa diferente. O que a gente está trazendo para vocês é a valorização do ser humano como um todo. E quando valorizando o ser humano como um todo, a gente consegue juntos mobilizar, caminhar e fazer virar. E é engraçado porque tem um psicólogo austríaco, Viktor Frankl, que ele fala o seguinte, ele fala de uma coisa que ele chama de paradoxo, intenção paradoxal. Intenção paradoxal. Cara, negócio maluco. O que é a intenção paradoxal dele? Ele fala que quanto mais a gente busca alguma coisa,
mais essa coisa está distante da gente. Então, para o empreendedor, quanto mais você se preocupar em ter caixa, menos caixa você vai ter. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com caixa? Não, não é isso. Porque caixa é consequência. Consequência do quê? De cumprir o ideal pessoal. Consequência de entender o ser humano integral e quem está na sua frente é uma pessoa, seja cliente, seja fornecedor, seja funcionário, seja a tia que ofereceu um café, seja o pipoqueiro, seja quem for, né? Quando a gente perde essa referência, a gente começa só a buscar caixa. E aí, eu sempre falo, vem aquelas situações que eu digo assim, meu Deus do céu, a empresa quer fazer caixa, ela começa a cortar cafezinho, começa a cortar copo de água, começa, não traz mais café, pede para o funcionário trazer, coisa que não faz sentido. Exato. Coisa que não faz sentido. Exato. Então, essa intenção paradoxal, o empresário que está nos ouvindo, o empreendedor que está nos ouvindo, cuidado. Quando você coloca a felicidade como meta, a felicidade não vem. Agora, quando você se coloca a caminho de ajudar as pessoas, pá, a felicidade aparece. Quando você se coloca no caminho de ajudar as pessoas, o caixa aparece. O lucro aparece. E ó, eu já tive empresas que faturaram 8 dígitos. 8 dígitos, né? São mais de 10 milhões. E digo, todas as vezes que eu pensei só em fazer caixa, eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara. E eu quebrei 2 vezes. 2. Mas isso, não a cara. A cara eu quebrei muitas. Eu quebrei 2 vezes financeiramente. As empresas não quebraram, mas eu quebrei. Mas isso é história para eu contar para vocês um outro dia. Até porque tem muita coisa depois disso. Nossa, tem muita coisa. Tem coisa que vai rolar. Segura. Não se empolga. Deixa pro próximo. Tá bom. Gente, eu sou Alexandre Rossi. Eu sou Ricardo Azen. E como último detalhe, fica isso. Quando você se preocupa só com o caixa não aparece. Caixa é consequência. E você quer saber um pouco mais sobre isso? Nós desenvolvemos um método. Exatamente. Um método que faz você ter caixa e faz você manter a tua fé e os teus princípios. Segue a gente. Vem com a gente. Vamos junto. Junto, a gente é mais forte. Abraço. Até mais.